Você está no canal Federais do Ensino Papo Trânsito e o papo de hoje é a infração de retorno em túneis. E aí, essa é uma daquelas manobras que a gente sabe que é perigosa, mas que às vezes bate aquela dúvida, né? Fazer um retorno dentro de um túnel, pode ou não pode? Qual é a regra exata? Será que tem alguma brecha? Bom, é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje, indo direto na fonte, que é o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Então, para a gente entender de vez por que essa manobra é tão séria, a gente precisa olhar o que a lei diz. Vamos ver qual é a regra oficial, aquilo que está escrito e que define o que é certo e o que é errado nesse caso. Para começar, toda infração tem um código. É como se fosse o RG dela, sabe? E para o retorno em túnel, o número é esse aí, 00095. É com esse código que o agente de trânsito registra a autuação no sistema. E onde que essa regra se baseia? Está aqui, no artigo 206, inciso 2º do nosso Código de Trânsito Brasileiro. É esse o artigo que dá o fundamento legal para toda essa história. Agora, olha só que interessante. A gente leu o texto do artigo 206 e ele fala de retornar sobre calçada, canteiro. Mas, cadê a palavra túnel aí? Pois é, ela não aparece de forma explícita. E é aí que entra o Manual de Fiscalização de Trânsito. Ele funciona como um tradutor da lei para os agentes e é ele que deixa bem claro: sim, esse artigo se aplica perfeitamente àquela manobra super perigosa de fazer o retorno dentro de um túnel. Ok, a regra é clara, mas e se alguém desrespeitar? O que acontece na prática? As consequências, como a gente vai ver agora, são bem sérias e pesam tanto no bolso quanto na pontuação da carteira. E aqui está o ponto principal. A gravidade dessa infração é gravíssima. É o nível mais alto que existe. E faz todo sentido, né? Imagina só a cena. Um lugar fechado, com pouca luz, sem acostamento e um carro tentando dar meia volta no meio do trânsito. É a receita para o desastre. A lei tenta impedir exatamente isso. E se a infração é gravíssima, a consequência na CNH já é conhecida. São 7 pontos de uma vez só. É a pontuação máxima para uma única infração. Dependendo do histórico do motorista, isso pode complicar bastante e deixar ele bem perto de ter a carteira suspenso. E claro, além dos pontos, vem a dor no bolso. A multa para uma infração gravíssima é uma das mais salgadas do Código de Trânsito. Com certeza é um valor que ninguém quer ter que pagar. Vamos a alguns detalhes importantes. Primeiro, o responsável é sempre o condutor, quem está no volante. Segundo, e isso é crucial, a multa pode ser aplicada sem que o veículo seja parado. Uma câmera de monitoramento, por exemplo, já basta para registrar a infração. E por último, apesar de ser muito perigoso, a manobra não é considerada um crime de trânsito, e sim uma infração administrativa. Agora, para não ficar nenhuma ponta solta, é super importante a gente entender o que cada termo significa oficialmente. O que a lei chama de retorno e o que, tecnicamente, é um túnel. Vamos ver? Vamos começar pelo básico. O que é um retorno? A definição oficial é essa. É quando você inverte totalmente o sentido. Não é só virar numa esquina ou mudar de faixa. É literalmente dar meia volta, fazer um 180 e seguir na direção de onde você veio. Essa definição é a chave de tudo. E o túnel? Para a lei, essa é a definição técnica. É uma obra que atravessa um morro, uma montanha. O mais importante de entender aqui são as características desse lugar. Ele é fechado, tem pouca luz, pouco espaço e quase nenhuma área de escape. Por isso, qualquer manobra inesperada lá dentro se torna perigosíssima. E um detalhe importante: a regra não vale só para aqueles túneis que cortam morros, não. Ela também se aplica às passagens subterrâneas, sabe? Aquelas que passam por baixo de grandes avenidas ou praças nas cidades. O risco é exatamente o mesmo, então a proibição também vale para elas. Com tudo isso esclarecido, vamos à pergunta que vale ouro. Quando exatamente o agente de trânsito vai aplicar a multa? E será que existe alguma manobra parecida que seja permitida? Vamos resolver isso agora. E aqui a diferença fica bem clara. A autuação vai acontecer sempre que o motorista fizer o movimento de retorno, a inversão total de sentido, dentro do túnel. E não importa se a linha que divide as pistas é contínua ou seccionada. Agora, do outro lado, se dentro do túnel existir uma saída sinalizada, uma via que exige que você vire à direita ou à esquerda, aí tudo bem, essa conversão é permitida. O que é proibido mesmo é a meia volta. E esse desenho, que vem do próprio manual, é perfeito para a gente visualizar o erro. Veja bem, o veículo inverte completamente a direção dentro da estrutura.
É exatamente esse movimento, essa meia volta que a lei proíbe e que resulta naquela autuação gravíssima que a gente falou. Então, para fechar, o recado é muito, muito simples e direto. Nunca, em nenhuma hipótese, faça uma operação de retorno dentro de um túnel ou de uma passagem subterrânea. Isso vai muito além de só evitar uma multa cara e 7 pontos na carteira. É um ato de responsabilidade e de segurança para proteger a sua vida e a vida de todo mundo que está na via. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Federais do Ensino, papo de trânsito, @gmail.com.